Navegantes, litoral do estado de Santa Catarina. Um complexo de 40 estaleiros forma um dos mais importantes parques de construção naval do Brasil. Com 45 mil habitantes, Navegantes se destaca como o maior centro pesqueiro do país, terceiro da América Latina. Aqui, nesse lugar de trabalho e fé, nasceu a obra destinada a revolucionar o sistema de transporte portuário. O Porto de Navegantes. Uma obra inovadora, em resposta às evidentes necessidades logísticas e de infraestrutura do Brasil. Um dos portos mais modernos do mundo. 900 metros lineares de cais com 4 berços de atracação. Capacidade para atender navios Post-Panamax. Calado de 11 metros e 30. Bacia de evolução e equipamentos de alta tecnologia. 2 guindastes móveis MHC, Mobile Harbor Crane. 5 portainers Post-Panamax STS. 14 transtainers RTG. 20 caminhões Tugmaster. 2 reed stacker e empilhadeiras de pequeno porte, responsáveis pela movimentação de carga, que ao final da obra pode atingir o incrível número de 2 milhões de TEUs ao ano. Mas o grande diferencial competitivo do Porto de Navegantes é outro: a retroárea pavimentada, projetada para permitir a estocagem de contêineres, inclusive frigorificados. Possui 274 mil metros quadrados com capacidade de ampliação para 600 mil. Isso evita a necessidade de áreas afastadas para a estocagem, diminuindo sensivelmente os custos com movimentação de carga. Em sua retroárea, o Porto de Navegantes oferece 960 tomadas reefers, 40 posições para contêineres com cargas perigosas, 7.200 posições para contêineres vazios, além de oficina, 10 gates de acesso e uma área administrativa de 8.650 metros quadrados. O Porto de Navegantes está situado a 111 quilômetros de Florianópolis e a 2 quilômetros do Aeroporto Internacional de Navegantes. Uma localização estratégica que favorece o acesso rodoviário pelas BRs 101, 376, 470 e 116, atendendo às necessidades de escoamento da produção dos estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste do país e países do Mercosul. A ideia de se construir esta grande obra surgiu em 1998, diante de uma necessidade eminente de expansão do setor portuário nacional. Foi quando identificou-se Navegantes como um local perfeito para a instalação de um grande porto. O porto que se tornaria um marco no desenvolvimento do comércio exterior brasileiro. Para concretizá-lo, em 2001, um grupo de investidores e empresários se uniu e criou a Portonave, Terminais Portuários de Navegantes. Constituída pelas empresas TPI, Triunfo Participações e Investimentos e Beckman Investment, a Portonave idealizou e administrou a construção do Porto de Navegantes. O Porto de Navegantes surge como uma alternativa muito importante para o escoamento das cargas do país, sobretudo as cargas oriundas da região sul, São Paulo, Mato Grosso e atendendo também aos países do Mercosul. O Porto de Navegantes é um projeto arrojado, um projeto que busca ser o investimento na área portuária mais moderno da América Latina. Um porto de alta produtividade e eficiência, dotado de equipamentos que são utilizados nos principais portos do mundo, encomendados sob medida para esse porto e capazes de nos fazer um porto de alta produtividade. Para a construção foi contratado o CCPN, Consórcio Construtor Porto de Navegantes, formado pelas empresas Construtora Triunfo e Ivaí Engenharia de Obras.
Em outubro de 2005, quase 10 anos depois da sua idealização, começou a surgir um dos portos mais modernos do país. O consórcio construtor Porto de Navegantes foi constituído para implantar o Porto de Navegantes para a portonave. Cabe ao consórcio a execução de 900 metros de cais, atracável, a dragagem da bacia de evolução, a implantação das edificações e de todo o sistema elétrico, de lógica e de telefonia do porto. A partir do planejamento inicial, determinou-se que a obra seria executada em 2 fases. A primeira custando 423 milhões de reais. Um empreendimento assim tão grandioso exigia a consultoria de renomados especialistas na área de portos e hidrovias. Porém, logo no início, os engenheiros se depararam com um grande desafio, bem abaixo de seus pés. O solo. O solo era nitidamente inadequado para este tipo de obra e possuía características heterogêneas. Um grande problema a ser contornado, pois seria necessária a criação de um terreno estável que suportasse a carga a ser movimentada no porto em operação. Um desafio impossível? Não para esta equipe. Após análise dos estudos dos dados adotados em loco, percebeu-se que a região do terreno do empreendimento eram diferentes. A região dada como retroárea, apenas uma sobrecarga era necessária para atingir os índices ao projeto. A região definida como cais, precisou-se adotar estacas pré-moldadas e metálicas para atingir os índices também necessários ao projeto. O terreno foi dividido em 2 áreas, que seriam trabalhadas distintamente. A região 1 possuía camadas de solo argiloso com pouca resistência e espessura de cerca de 15 metros de profundidade. Inicialmente era preciso abrir um acesso para equipamentos e pessoas para trocar esse solo e dar maior sustentabilidade ao terreno onde seria construído o porto. Tal processo exigiria autoconhecimento técnico e um planejamento detalhado. A argila desta área precisaria ser removida e substituída imediatamente por areia com compactação suficiente para evitar grandes recalques. Aqui surgiram 2 importantes questões. O que fazer para conseguir toda a areia necessária à operação e onde colocar o solo argiloso removido? Problemas solucionados com profissionalismo e criatividade. O projeto previa a execução de um grande aterro de sobrecarga para a estabilização da retroárea. Porém, não havia disponibilidade de material para aterro na região. Com isso, o consórcio criou um critério seletivo de dragagem, buscando o enquadramento do material dragado nas especificações de projeto. Foram dragados quase 2 milhões de metros cúbicos de areia, que ao invés de descartada, foi utilizada em grande parte para substituir a argila do solo impróprio, fazer o colchão de areia da troca do solo e os aterros de sobrecarga. Assim, custos para a obra foram reduzidos e impactos ao meio ambiente foram minimizados. Já o material retirado do fundo do rio, que não teve utilidade construtiva, e o solo argiloso removido, foram cuidadosamente transportados para as áreas próximas ao porto, chamadas de bota fora, numa operação supervisionada pela equipe de engenharia ambiental e com as devidas licenças ambientais. Na retroárea da região 1, para acelerar a velocidade do processo de adensamento do solo, foram cravados drenos fibroquímicos com 7 metros de profundidade, que permitiram que a água fosse eliminada mais rapidamente, sendo que os espaços que ela ocupava foram imediatamente preenchidos por areia. Posteriormente foi realizado um aterro de sobrecarga, com o objetivo de adensar o solo. Para facilitar a execução do aterro e a análise do recalque, o terreno foi dividido em 12 lotes de aproximadamente 10 mil metros quadrados, sendo que em cada lote foram colocados 2 medidores de recalque profundos. Com a evolução do controle do recalque, verificou-se a necessidade de aumentar a cota do aterro em mais 1 metro. Uma decisão assertiva.
pois com essa elevação, reduziu-se o tempo de permanência do aterro de sobrecarga para 4 meses, igualando ao da região 2, que possuía um solo melhor. Sem abrir mão da segurança necessária e do estreito relacionamento entre executor e projetista, e com os autocontrole de qualidade, possibilitou à Petcom adoções de medidas para otimizar custos e prazos desse empreendimento. A região 2 possuía um solo menos problemático. Ali, a troca de solo no cais foi apenas até 3 metros de profundidade. Todo esse processo em ambas as áreas envolveu a mais alta tecnologia.